puto muito irritante, se quer saber. Aliás, hoje em dia ainda há muita gente que me acha irritante. Mas que teria vantagem em conhecer-me, eu acho. A direita é volúvel e tem poucas convicções. Paulo Portas tem convicções muito fortes, o que o torna um caso curioso na direita portuguesa. Além disso, ele chegou lá pelo radicalismo estético, o que é uma aproximação muito mais de esquerda, muito mais atípica à direita, o que torna a sua presença na direita ainda mais forte. Paulo Portas é um homem muito inteligente e parece apaixonado. Eu tenho dúvidas. Acho que há demasiada frieza em Paulo Portas e não sei se há tanta paixão assim. De qualquer forma, por vezes dá-me a ideia de que é mais velho e que já teve muitas desilusões. A vida dirá o que é que Paulo Portas será. Eu acho que é uma das principais figuras políticas portuguesas. Então começaste no PSD? Comecei, eu filiei-me no PSD, ou por outra, numa organização juvenil do PSD, quando fiz 12 anos. E no dia em que fiz 12 anos, passava a ter idade para me poder inscrever na JSD, que eu, 10 anos depois, acho que foi uma espécie de escola de crime onde eu passei. Porque as organizações de juventude, os partidos, têm todos os defeitos dos séniores e fazem as mesmas aldrabices e têm os mesmos hábitos de mentira e têm as mesmas práticas mafiosas que têm os séniores, mas faz mais impressão porque são putos no crime. São putos no crime. E, portanto, não me marcou nada essa passagem pela JSD. De resto, nada me ligava à JSD a não ser... Mas porquê que tiveste que Saca-me. Tudo isso se explica em 2 palavras. Saca-me. Que era uma devoção absoluta que eu tinha. No entanto, chegaste a disputar a presidência, a liderança da JSD. Não cheguei a disputar a liderança da JSD. Cheguei a disputar eleições paroquiais na JSD. Eleições para a Distrital de Lisboa, se não me engano. E lembro perfeitamente que foram umas eleições em que de repente se apagou a luz. Nós tínhamos a certeza que íamos ganhar. E quando os votos foram... Nós era a direita da JSD, era a ala direita da JSD. Que era a antiga, não é? Era mais uma data de gente, sobretudo éramos aqueles que não tínhamos a mania que éramos sociais-democratas, porque no PSD há uma data de gente que tem a mania que é social-democrata, que é uma pura ilusão, como é evidente. Mas nós queríamos tomar conta daquela freguesia da JSD, digamos assim, que era a Distrital de Lisboa, e de repente apagou-se a luz, e quando se contaram os votos, os nossos adversários tinham ganho por 1 voto. Eu, um ano mais tarde, vim a saber que tinham metido 2 votos na urna. E com a conivência de figuras que, aliás, hoje são figuras públicas e notórias. Como, por exemplo? Não, é melhor não citar. Porquê? Que é desagradável. São figuras muito ambientalistas e ecológicas. Ah, é? O Macário? Não, disparate. O Macário, eu acho que nessa altura andava ainda numa organização que, se eu não me engano, se chamava Ousar em Mar, Ousar em Terra, ou Ousar em Mar, Lutar em Terra, que era uma organização de terrorismo verbal, que andava a roubar as propriedades no Algarve. Então era o Carlos Pimenta. Probably. Quando é que saíste do JSD? Eu saí do PPD e da JSD ao mesmo tempo. Saí em 1982, creio eu. Portanto, eu fui 9 anos militante daquilo. E bastou-me. Saí em 82 porque os partidos são uma maçada. E ser militante de um partido é uma grande maçada, porque normalmente quem vai para os partidos, tirando os militantes que são devotados, isso é interessante conhecer essas pessoas, mas os quadros dos partidos normalmente são muito, muito medíocres. São pessoas muito medíocres, que não têm mais nada a fazer na vida, ou que acham que aquela é a forma principal de subir na vida. Eu digo isto fazendo justiça ao Partido Comunista, eu digo isto em relação aos partidos burgueses. O que é que os distingue praticamente do Partido Comunista como quadro? Porque eu acho que não se vai para o Partido Comunista para subir na vida. A mim não me passa para a cabeça nem ir para um partido subir na vida, nem ir para o Partido Comunista, muito menos. Mas eu acho que não se vai para o Partido Comunista para subir na vida. Vai-se muitas vezes para o PPD e para o PS. Para o CDS também, daqui a pouco já não se vai, com certeza. Mas para subir na vida é uma forma de carreira como outra qualquer. Os partidos dispensam o mérito. Todos, à exceção do PC. Bem, o PC também não o promove, como é evidente, no PC, mas é por outras razões. Agora, não é uma forma de vida, não é uma forma de carreira. Os partidos ditos burgueses o PPD é o Estado em movimento.
É a versão carnal, física do Estado. O Estado é uma coisa abstrata, administrativa. E o PPD é a versão física e verdadeira do Estado. Não tens ambições políticas? Nenhumas. É uma coisa que eu decidi na minha cabeça. Se há coisas definitivas na minha vida e na minha cabeça, uma delas é essa. Eu gosto imenso de política, mas nunca farei política. Então, seduz-te como jogo. Como jogo, e como convicção. Como jogo e como convicção. Eu gosto do lado tático da política e gosto do lado essencial da política. E defendes uma política à direita? Sim, eu sou uma pessoa de direita. Sou uma pessoa de direita, é sabido. Não há reconhecido e notório. sobre o assunto. Eu sou uma pessoa de direita, meio liberal, meio conservador. O que é que isso quer dizer, realmente? Quer dizer que há muitas coisas em que eu sou liberal, mas há outras coisas em que eu fui percebendo. Eu sou muito liberal na economia. E sou muito liberal em relação às relações do Estado com a vida das pessoas. Eu sou totalmente liberal do ponto de vista económico, mas não me passa para a cabeça aceitar, por exemplo, a União Política da Europa em consequência da União Económica da Europa. Ou seja, eu posso fazer todas as transigências que forem necessárias fazer em matéria de soberania dos países em termos económicos, mas distingo completamente a ideia de soberania política e não prescindo dela. E, portanto, eu não aceito que uma utopia liberal, que aliás não é liberal, a Europa em termos reais não é liberal, é muito burocrática, muito regulamentadora e muito socialista no sentido filosófico do termo. Eu não aceito que uma utopia de mercado de 320 milhões de pessoas dê cabo da ideia de nação ou dê cabo da ideia de pátria. Eu acho que a CEE foi criada numa altura e em condições que hoje já não se verificam. A CEE foi criada para conter o comunismo e integrar a Alemanha nas democracias. Bom, mas a Alemanha integrada e obediente. É evidente que a Alemanha já era o motor económico da Europa, mas tinha uma espécie de capitus diminúcio em termos políticos. Tinha sido. Porque, enfim, por causa da derrota do eixo. Ora, a queda do comunismo e a reunificação da Alemanha dão cabo da ideia original da Europa. Não, você não pode fazer a mesma CEE tendo a Alemanha que tem hoje e não tendo o comunismo do outro lado. Não faz sentido. Eu gostava que em Portugal, como em qualquer país civilizado, houvesse uma direita liberal e conservadora, autêntica, sem vergonha nem complexos, sobretudo que não fosse de centro. Sobretudo que não tivesse a mania de que era de centro, que o centro é um buraco que não existe. Apesar de estar superlotado, é um buraco que não existe. E não quer dizer rigorosamente coisa nenhuma. Mas e que fosse ao mesmo tempo uma direita capaz de... uma direita com adjornamento, uma direita que fosse inteligente, que fosse modernaça, viva. E que fizesse demonstrar ao país que há uma política diferente, que há uma política de direita, que não é contra o Dr. Cavaco Silva, mas que é diferente da dele, percebe? Diferente como, então? É diferente, eu acho que o Dr. Cavaco Silva é o puro produto, em primeiro lugar, do fenómeno carismático em Portugal, e em segundo lugar, da total inexistência e da total inexistência de correntes de opinião política em Portugal. O Dr. Cavaco Silva é tudo e o contrário de tudo. E isto, em termos teóricos, é rigorosamente nada. Em termos práticos, é um bocadinho mais de autoestradas, é um bocadinho menos de inflação, etc. Essas virtudes todas que se lhe conhecem. Mas em termos mais prospectivos, é um administrador, é um gestor. E acha que o Dr. Cavaco não representa a vitória do não antifascismo? Quer dizer, os portugueses, é evidente que os portugueses já estavam fartos de que o mérito em política tivesse a ver com os anos de prisão no tempo do antigo regime. Porque isso é um critério, mas não é um critério absoluto e está longe de ser um critério de mérito para governar um país. E, portanto, o Dr. Cavaco é o fruto de uma coisa... Não era exatamente com... Não, e em geral, depois, o antifascismo político era o Partido Comunista e o Partido Socialista, em parte. Mas depois havia um antifascismo cultural que ia muito longe disso. Quer dizer, uma pessoa que não tivesse tido passado contra o Estado Novo... tinha uma espécie de cassação de direitos políticos. Uma pessoa, por exemplo, não podia ter tido essa opção imensamente maioritária dos portugueses, que era não ter opinião política, nem se preocupar com isso. E acha que teria sido antifascista? Não sei. Eu costumo responder sempre. Eu teria sido certamente anti-republicano em 1926. Isso não tenho dúvida. Porquê? Porque acho que a República foi uma coisa absolutamente desgraçada para o país. Não a República enquanto forma de regime, não é disso que eu estou a falar. Não estou a falar de reis ou presidentes. Estou a falar da República enquanto sistema político, enquanto modo de organização política do país. Com aquela sucessão de governos, de políticos corruptos, de partidos autoritários,
deixou o país de pantanas. A República deixou o país de pantanas. E, portanto, eu teria compreendido certamente, não estou a dizer que teria sido a favor do Estado Novo. Embora lhe diga que, em minha opinião, o Dr. Salazar teria ganho muitas eleições se as tivesse feito. Mas eu teria visto com simpatia, provavelmente, uma interrupção do sistema dos governos republicanos em 1926. Isso eu admito que sim. Se me colocar na época. O doutor Salazar teria ganho sempre as eleições. Não, até 58, eu sim, acho. Até 58. Como o doutor Cavacas ganha agora, quer dizer, eles sabem fazer orçamentos. Sim, com uma grande diferença. Eu acho injustas três comparações que se fazem com o doutor Cavaco. Acho injusto comparar o doutor Cavaco com o doutor Salazar. Injusto para quem? Para o doutor Salazar é muitas coisas. Porque o doutor Cavaco não é democrata nem deixa de ser. O doutor Salazar era voluntariamente antidemocrático. Era a opção dele. Ou seja, tinha preocupações e pensamento político. O doutor Cavaco não tem nessa matéria. Em segundo lugar, o doutor Salazar escrevia admiravelmente, como é sabido. Escrevia admiravelmente. E, em terceiro lugar, era um cínico, como eu acho que não se repete na vida política portuguesa. E eu acho que o doutor Cavaco, para estabelecer mais duas diferenças, como se sabe, não escreve nada de especial, nem fala nada de especial. É mesmo muito maçador. E também não é tão cínico como o doutor Salazar. Está longe disso. Está longe desse raffinement no exercício do poder. Mas o Dr. Cavaco Silva seria um ministro num governo europeu, num governo de um país europeu, no governo da Bélgica, podia ter sido ministro. E como é que se explicam, então, tantas governo da Holanda, maiorias tão absolutas? Porque acho que ele é muito parecido com os portugueses. E percebeu isso muito bem. Ele percebeu, é muito parecido com os portugueses. Ele é, para os portugueses que foram de esquerda, é o melhor passaporte para deixarem de ser. É por isso que tanto intelectual de esquerda vai bater à porta do Dr. Cavaco. É porque eles não precisam dizer que são de direita, quando para lá vão. Portanto, o Dr. Cavaco Silva é capacíssimo de levar os ex-comunistas a votarem nele, ex-socialistas a votarem nele. O Dr. Cavaco Silva deve ter qualquer coisa que eu estimo em 1 milhão de votos de esquerda. A direita portuguesa tem uma tradição autoritária. E tem uma resignação carismática. E o Dr. Cavaco Silva oferece-lhe essas duas coisas. Não lhe oferece políticas de direita. Não lhe oferece pessoas de direita. Mas oferece-lhes uma autoridade e um carisma que, em princípio, deixam tranquila. A direita dorme tranquila com ele. Eu acho que quando a direita começar a pagar mais impostos, vai perceber quem ele é. E então, o que é que o Dr. Cavaco Silva tem para oferecer à esquerda que o torne tão sedutor, para além dessa capacidade de transformar o mundo e desse otimismo? Pensões. Pensões e autoestradas. O Independente, tendo ou não defeitos, a verdade é que introduziu algo de novo no panorama da imprensa portuguesa, sobretudo da imprensa semanal, que foi uma certa frescura na abordagem dos temas, um certo espírito de linguagem que é mais aberto e é mais livre do que a linguagem convencional do jornalismo em Portugal. E, sob esse ponto de vista, eu acho que foi saudável e que serviu até de estímulo um pouco para outros jornais também desenvolverem mais o seu trabalho, designadamente no campo da investigação. Eu acho que o Independente tem feito algumas coisas importantes no domínio da investigação. Eu permito-me salientar, sobretudo, um caso que é o caso de Macau, do fax de Macau, que motivou, pelas suas consequências posteriores, a demissão do governador do território, e realmente pode-se dizer que, se não fosse o Independente, isto tinha ficado abafado e ninguém teria apurado responsabilidades neste escândalo. Do ponto de vista do projeto editorial, é um dos aspectos mais discutíveis. A mim é um dos aspectos, se quiseres, do ponto de vista pessoal, é um dos aspectos que mais me desagrada, e sem querer agora estar a discutir as ideias políticas ou ideológicas que estão subjacentes a isso, mas desagrada muitas vezes um certo estilo de campanha, de propaganda que o jornal adota. Creio que isso foi bastante visível, por exemplo, nas últimas eleições presidenciais, em que eu creio que houve uma certa perda do distanciamento jornalístico face ao acontecimento político que eram as presidenciais. O Independente incomoda muita gente. E, ao que parece, as pessoas acham muito difícil falar com o Independente porque veem alteradas as declarações, ou pelo menos interpretadas de maneira diferente do que aquela em que tinham descontextualizadas as suas declarações.
Isso é verdade. Não, isso são duas perguntas diferentes. Em relação ao independente incomodar muita gente, o independente é lido por muito mais gente do que aquela que incomoda. E isso, para mim, é muito importante. E se incomoda algumas pessoas, então eu acho que cumpre bem a sua função, porque eu não entendo os jornais como produtos cívico-pedagógicos, no sentido soarista da palavra. Eu acho que os jornais são fenómenos, são espelhos da sociedade e são detectores de fenómenos. Não têm que ensinar nada a ninguém, têm que descobrir coisas. E é isso que eu tento fazer no Independente. Agora, em relação à queixa, que normalmente tem que ver com as pessoas que vivem incomodadas com o Independente. Há queixa de que o Independente interpreta as declarações que as pessoas fazem. Eu acho-a, por um lado, legítima e, por outro lado, errada. É um facto que nós reproduzimos, isto é uma coisa importante, literalmente o que as pessoas dizem, mas é um facto que muitas vezes interpretamos o que as pessoas dizem. E eu dou-lhe um exemplo. Os políticos Mas onde é que começa falam... uma coisa e acaba outra? A obediência à verdade está na reprodução integral do que as pessoas dizem. A interpretação, eu acho que é um suplemento de verdade e que é importante. E digo-lhe porquê. Os políticos têm um código hipócrita. E vou-lhe dar um exemplo. Se o engenheiro António Guterres disser no Independente: eu adoro o Dr. Jorge Sampaio, nada me move contra ele, está obviamente a mentir. E se o Dr. Jorge Sampaio disser no Independente: nada me move contra o Dr. António Guterres, eu adoro o Dr. António Guterres, está obviamente a mentir. Portanto, eu reproduzo o que ele diz, mas reproduzo com uma certa graça, porque evidentemente isto não é verdade e nós sabemos que não é verdade. E, portanto, é preciso descodificar aquilo que os políticos dizem. E não seria mais... O que os políticos dizem sem descodificação é o que lhe mostra a televisão. Você acha-se informada pelo que lhe diz o telejornal. Aí está um caso absoluto de comportamento acrítico perante o que os políticos dizem. E por que não fazer essa pergunta exatamente aos políticos? Sim, mas faz. E ele diz que ideia. Ou perguntar ao que ideia? E eles respondem que ideia. Ódio fraternal. Exatamente. E eles responder-lhe que ideia. Nós amamos-nos de beijo na boca. Será certeza. E a gente sabe que não é verdade e a gente sabe que a política não é assim. E a gente sabe contrapor. Pode-se, e nós costumamos fazer isso. Agora, o que eu não prescindo num jornal é da inteligência das coisas, percebe? Não prescindo da realidade das coisas, por um lado, e não prescindo da inteligência sobre as coisas, por outro lado. Para mim, não há notícias nem de esquerda nem de direita. Há notícias boas ou más. Claro. E as notícias são a minha profissão. A política pode ser a minha devoção, mas as notícias são a minha profissão. As notícias são boas ou más. Incomodem quem incomodarem. Sejam justas ou injustas para quem forem. Elas vão sair no jornal. O jornalismo tem custado amigos? Tem. Criou alguns e tem-me custado amigos. Tem. E isso é uma coisa que eu vejo com pena, devo dizer. E com alguma dúvida sobre... Isso, apesar de si, como é que isso é? Porque eu acho que eu sou muito consciencioso do meu dever, percebe, enquanto profissional. E portanto há certamente amigos meus houve certamente amigos meus que não gostariam que eu fizesse certas coisas, que prefeririam que eu tivesse calado outras coisas, mas eu nessa matéria sou muito independente e tento ser muito profissional. Eu não deixo em princípio que os meus sentimentos afetem a produção noticiosa do jornal. Mas a amizade... A amizade é uma coisa essencial na vida, mas eu não perdi todos os amigos, longe disso. Sim. Longe disso. E tenho muito bons amigos. E os amigos sacrificam-se uma notícia? Se a notícia for relevante e verdadeira, é possível que algum amigo possa ficar para trás. Mas você é católico. Sou. Mau católico, mas sou. O que é isso, ser mau católico? Sou um católico pecador. Sou um católico pouco regular. O que é isso? Sou um católico com alguma preguiça nas obrigações, se quiser. Mas, essencialmente, para mim, o catolicismo é uma formação. É uma formação e uma educação. E essa eu nunca a perderei, mesmo que eu quisesse perder e não quero. Porque eu acho que o catolicismo dá às pessoas uma ideia que é muito importante. Que é a ideia de bem e de mal. E eu acho que entre o bem e o mal estão as pessoas. A meio caminho. Mas a tendência moderna é para as pessoas acharem que, como estão a meio caminho do bem e do mal, e praticam até muitas vezes o mal mais do que o bem,
como estão nessa situação, então não há bem nem mal. E eu acho que, mesmo que seja para não cumprir, mesmo que seja para infringir, é importante ter a consciência de que o bem e o mal, os conceitos de bem e mal existem. Porque eu acho que as pessoas são melhores quando têm essa consciência do que quando não têm essa consciência. E isso para mim é importante. Mas as suas relações com a política da Igreja, por assim dizer, não são exatamente pacíficas. Não. Eu lembro de um artigo que vocês escreveram na tarde. Mas eu não sou um jornalista católico. Eu não faço um exercício religioso da minha profissão. Defendendo o aborto em... Não, eu não defendo o aborto. Eu não defendi o aborto. E acho que o aborto ninguém defende, aliás. Eu disse que não me sentia capaz, se estivesse no Estado, de julgar o comportamento das pessoas do ponto de vista penal. Mas é exatamente isso. E, portanto, defendi um certo grau de despenalização, do aborto. Sim. Exatamente. Mas, ouça, eu não sou, e isso é preciso que se distinga, eu sou um homem educado catolicamente, que me orgulho disso, mas eu não sou um jornalista católico. Percebe? Sou um jornalista. E, portanto, até posso publicar notícias que são mais ou menos simpáticas para a Igreja. Enquanto instituição terrena e de poder. E acha que é a Igreja Católica que distingue o bem do mal? Não, isso Então. é uma certa ideia de Deus e uma certa ideia de catolicismo. Não é a Igreja enquanto instituição terrena. A Igreja enquanto instituição terrena dá-nos contributos para isso, que eu posso, sobre os quais eu às vezes duvido, sobre outros quais, em relação aos quais eu posso até ter raivas, e outros que aceito. Mas é uma certa ideia de um mundo feito por Deus e criado por Deus, e uma certa educação para a virtude, se você quiser. E uma certa educação para a virtude, que eu acho que é importante. Não é o que vem, não me estou a referir ao que vem nas encíclicas. Você não se confessa? Já me confessei durante muitos anos, e há cerca de um ano e meio que não me confesso, mas durante muitos anos confessei. E não vejo nisso eu acho que não percebo porque é que as pessoas veem na confissão uma coisa odienta. Qual era o líder que gostava de ter na direita? Se eu tivesse uma resposta para isso, tinha resolvido o problema da direita em Portugal. Agora, como o problema da direita em Portugal subsiste há 17 anos, não está resolvido esse problema. Eu já conheço uma data de líderes que eu não quero na direita, porque a direita é um cemitério em Portugal. A direita política é um cemitério. Mas há de se descobrir um dia um líder que não seja parecido com todos os chefes de direita que houve em Portugal, chefes centristas de direita que houve em Portugal, e que também não seja igual ao Dr. Cavaco. Isso é quase... Não é. Não é. Quem é que lhe dizia assim há 7 anos que o Dr. Cavaco ia ser o que foi? Quem é que lhe dizia assim há 15 anos que o general Lianos ia ser o que foi? No Dr. Cavaco acreditava a mulher. E ainda com a maioria de razão, no general Lianos acreditava a mulher. E foram quem foram. Essas coisas aparecem e não é preciso ser forçadas. O que é preciso é não perder as convicções. É preciso nunca ceder nesse ponto. Eu não me rendo ao Dr. Cavaco. Lá para ele ter 51%. Eu não faço o que fez o Dr. Lucas Pires. Não faço. Recuso-me. Eu não penso como ele, não sou como ele, nem quero ser como ele, nem quero pensar como ele. E estou-me nas tintas para as benesses que ele me pode dar. Portanto, não me rendo, nem desisto. Eu acho que o Dr. Lucas Pires, por exemplo, há uma frase de um grande político inglês que o define. E é quando o país esperava, quando a Inglaterra, quando o país esperava que ele crescesse, engordou.